Boa noite. Hoje a gente pode ser melhor, tá? Segunda chance. Boa noite. Viu? Não falei que podia ser melhor? Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos abordar um tema bem propício para o dia: a lei do trabalho. Quem vai falar para nós é o nosso irmão Otílio. Essa lei, por mais que a gente tente burlar, a gente sempre não tem como fugir dela. Não adianta você trazer atestado médico, não adianta você falar que vai tirar férias, não adianta você falou que está chovendo, vou atrasar, vou pegar o ônibus e vou atrasar. Esquece. Essa lei é imutável, como todas as leis divinas, né? Porque já são perfeitas. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a nossa noite. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Seja bem-vindo, que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Bom, meus queridos, não tem jeito a gente conversar com Jesus, começar um momento tão bacana de entendimento do Evangelho que a doutrina nos traz, sem pedir a devida autorização e um amparo, para que a tarefa possa transcorrer da melhor maneira possível. Eu convido vocês a nos acompanhar numa prece para iniciarmos aqui na matéria o que já existe no plano espiritual. Ó Senhor Jesus, mestre, amigo, irmão maior, querido companheiro de todas as horas, aqui nos encontramos, mestre amigo, nessa nossa jornada, sedentos de sabedoria, necessitados do teu amor, Jesus. E pedimos, Jesus, nos ampare, nos ilumine e nos guia mais esse dia e mais essa noite de estudo e aprendizado, à luz dessa doutrina que consola, que esclarece, que conforta, para que possamos, Jesus, trabalhar com bom ânimo, com discernimento e, principalmente, Jesus, muito, muito amor no coração, pois sabemos que o amor é a energia maior que rege o universo. E, Jesus, que o palestrante possa ser conduzido segundo os teus sábios desejos e desígnios do Pai Maior. E por isso, Jesus, te pedimos, fica conosco e que assim seja. Boa noite a todos. Vamos continuar nosso estudo de evolução? Pois é, os meus temas esse ano estão todos ligados à evolução. Foi de propósito, tá, que eu pedi. Quando a gente esteve aqui, desde do dia 13 de janeiro, foi o nosso primeiro estudo esse ano, a gente começou falando de evolução. Segundo estudo, continuamos com a evolução. Terceiro estudo, continuamos com a evolução. Hoje, mais evolução. Cada um com um tema, cada um focado numa determinada parte específica da evolução. E lei de trabalho não tem como ser focada em evolução. Eu já conversei com vocês aqui muitas vezes, sempre eu cito, o Evangelho está tudo interligado.
Não tem como você pegar uma ponta solta dentro do Evangelho. Que isso aqui só serve para isso. Não. O Evangelho é perfeito. O Evangelho nos dá todas as informações necessárias para aquilo que a gente precisa. Hoje a gente vai falar de trabalho. No Dia Internacional do Trabalho. Não foi à toa, não, foi programado. Tá? Não é coincidência. Dia Internacional do Trabalho. Assim como outras datas, como o Dia das Mães, que está logo aí, o Dia dos Pais, o Dia dos Namorados, o Dia das Crianças, o Dia dos Avós, o Dia da Mulher. São datas que foram determinadas no nosso calendário, né? E que, infelizmente, a maioria delas se tornou comercial. Voltada para você dar um presente para alguém. Deveriam ser datas onde a gente parasse para pensar no que significa essas pessoas na nossa vida. O que significa a mulher, o que significa a mãe, o que significa a criança, o que significa o avô, o que significa a ou o namorado, porque não é porque casou que parou de namorar. Então, são datas que a gente deveria parar para pensar. O que elas significam? Para mim, essas datas deveriam ser 365 dias por ano. Não tem um dia específico para isso, não. Hoje é dia dos pais, hoje é dia das mães, hoje é dia das crianças, hoje é dia da avó, hoje é dia do trabalho. Hoje a data mais importante para mim é o 1º de janeiro, que é o dia da paz universal. Que é aquilo que a gente busca, a paz universal. Então, eu convido vocês a fazerem isso, não só no dia, mas fazerem todo dia. A gente está sempre focado no Evangelho, porque é a nossa base de informação. O trabalho para hoje, ele não pedia um versículo específico do Evangelho. Tá? Mas eu vou citar. Primeiro nós vamos voltar lá no início, lá no Gênesis. Quando Deus diz: alcançarás a tua subsistência através do suor do teu rosto. Está lá no Gênesis. O que quer dizer o suor do rosto? É o trabalho. E o que é o sustento, a subsistência? Aí é que está a questão. Porque quando a gente fala em subsistência e em sustento, a gente pensa apenas no plano material. O que é que eu vou comer? Mas não. O sustento aí, ele é bem abrangente. Ele engloba tudo o que é necessidade para a encarnação. Porque nós sustentamos a encarnação através do trabalho, através de adquirir coisas que nos permitam ter um conforto material. Está frio? Então a gente tem roupa para vestir. Eu preciso de uma determinada ferramenta, então eu vou adquirir aquela ferramenta. E essas questões todas, a gente fica preso ao plano material e esquece do plano espiritual. Então aqui, na primeira questão, capítulo 3, parte 2, Lei do Trabalho, onde a gente entra na questão da necessidade do trabalho, Kardec pergunta: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? E o Espírito de Verdade responde: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Se a gente ficar olhando aqui única e exclusivamente na parte material,
aumenta as suas necessidades. Parece uma incongruência. Por quê? Se eu estou trabalhando, por que eu vou ter mais necessidade? E aumenta os seus prazeres. A questão é bem mais profunda. O trabalho, ele abre novas perspectivas, porque na questão seguinte, Kardec pergunta a natureza do trabalho. E aí o Espírito de Verdade responde para ele: é tudo aquilo que você faz que é útil. Isso é trabalho. Então, quando eu faço algo que me permite melhorar, que me permite evoluir, que me permite avançar, isso é trabalho. E a gente não evolui apenas subindo de cargo na empresa. A gente evolui interiormente, porque quanto mais eu sei, mais eu preciso aprender. E o trabalho me permite isso, porque o trabalho não é só eu ir lá na empresa, bater o cartão e fazer as minhas atividades. Quando eu estudo para fazer um determinado tipo de trabalho, eu estou ampliando a minha inteligência, eu estou ampliando o meu intelecto, eu estou ampliando as coisas que eu posso passar a fazer. E com isso, eu estou abrindo mais questões. Quanto mais se sabe, mais se quer saber. Então, você consegue melhorar a sua atividade à medida que você vai aprimorando os seus conhecimentos. Parece uma coisa lógica, porque a gente vive isso todo dia. Eu tive, você está aqui para me lembrar uma coisa que eu vivo todo dia. Quanto mais eu faço uma coisa, melhor eu fico nela. Quer ver uma coisa bem simples? Quando a gente é pequenininho, a gente não consegue amarrar o sapato. É a nossa mãe ou o nosso pai que tem que amarrar o sapato para a gente. À medida que a gente vai crescendo, a gente aprende a amarrar o sapato sozinho, e depois você faz isso tão facilmente que você consegue fazer até de olho fechado. Tá certo? É uma questão bem simples, bem fácil. Por quê? Porque você aprendeu os movimentos que você tem que fazer com a sua mão para poder amarrar seu sapato. Em toda e qualquer atividade que você desejar fazer alguma coisa, ou desejar aprender alguma coisa daquela atividade, quanto mais você praticar nela, mais fácil ela fica. Vamos pegar um exemplo extremo. Um neurocirurgião. Uma das atividades mais complexas que tem. Ele saiu da faculdade de medicina e já foi direto a aplicar a neurocirurgia? Não. Se fizer isso, vai matar o paciente. Ele trabalhou em diversas áreas primeiro, fez diversos estudos, buscou informações, treinou muito, para depois ele ter condição de, ao analisar as informações que estão chegando para ele ali de um paciente, ele dizer, é aqui que tem que ser feita a cirurgia. Aí leva o paciente para a mesa de cirurgia e faz a cirurgia lá. E quanto mais vezes ele fizer cirurgias desse tipo, melhor ele fica nesse tipo de operação. Isso é para todos nós. Qualquer um de nós é capaz de fazer. Qualquer um de nós pode ser neurocirurgião. Outra coisa que o pessoal fala muito é a questão de cientista de foguete, como se fosse a coisa mais difícil do mundo. Construir foguete espacial. É complicado. Um foguete tem milhares e milhares de peças, e uma peça influencia no funcionamento da outra. Tem centenas de partes que têm redundância. Redundância o que é? Funciona com 2 ou 3 reservas. Porque se uma falhar, a outra assume. Tudo é projetado, tudo é estudado. Matemática e física funcionando ali direto. É impossível de conseguir? Não, não é só dedicar.
A gente pode fazer, a gente tem capacidade de fazer, basta querer. Qualquer atividade, qualquer trabalho dentro do plano material. No próxima encarnação, você pode voltar querendo ser médico. Vai aprender, vai trabalhar, vai estudar, vai auxiliar os... É uma profissão fantástica. Por quê? Porque está auxiliando o outro que está necessitado. Ah, o cientista de foguete não é? É. Por quê? Porque muitas coisas que a gente usa hoje no nosso dia a dia saiu da ciência de foguete. Ah. Materiais especiais leves, práticos. Fecho da sua bolsa. O plástico que protege o seu celular. Tudo é ciência de foguete. Então, não está única e exclusiva ali naquela ciência só para aquilo. Traz benefícios para outras áreas. E agrega outras áreas para poder trabalhar junto e desenvolve outras áreas. O neurocirurgião que eu falei, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de uma série de outras funções, de outros técnicos, de outras pessoas que vão trabalhar para poder dar informação para ele. E a gente pode obter qualquer uma dessas atividades, bastando apenas que a gente se dedique àquilo. Não é impossível para ninguém. Não precisa ser gênio. Basta apenas querer fazer. Então, esse é o primeiro detalhe com relação ao trabalho. Parte material, então, aí. À medida que você vai trabalhando essas informações que você está recebendo, você está desenvolvendo o seu intelecto, está mais aberto a receber mais informações. E essas informações que você vai recebendo, você vai aprimorando a sua mente e, por consequência, o seu espírito. Já conversei com vocês também aqui outras vezes de que essa máquina aqui, ela é o hardware. Ela é o equipamento. Não é o que nós somos. Nós não somos isso aqui. Nós somos energia, espíritos encarnados. E nós usamos a mente como um programa para gerenciar a máquina. A gente já trabalhou essa coisa aqui. Então, quanto mais evoluído você está no espírito, mais aberta está a sua mente para receber mais informações e você avançar mais. Funciona desse jeito. A máquina aqui está para servir. Então, a gente não pode abusar dela. Ela tem que ter repouso. E é uma das questões que está ali. Kardec questiona com relação ao repouso. Então, o Espírito de Verdade responde ao Kardec. Claro que tem que ter repouso. Você precisa de restabelecer as condições da máquina, porque senão a máquina trava, a máquina para, a máquina cessa. Então, tudo tem limite. Vamos olhar uma outra coisa. Quando é que acontece o trabalho? Uma outra questão. Já que o Espírito de Verdade respondeu que trabalho é tudo aquilo que você faz de útil, quando que acontece o trabalho? Até na hora de repouso você está trabalhando. Vamos voltar lá no Evangelho? Jesus diz em um de seus ensinamentos: meu Pai trabalha sempre e eu também. Por consequência, nós também trabalhamos sempre. Porque nós somos iguaizinhos a Jesus. Ele está num nível mais elevado que nós, com certeza. Mas a natureza é a mesma. Ele estudou mais, ele praticou mais, ele está mais avançado. Mas nós temos a mesma natureza e temos a mesma capacidade de chegar aonde ele está. Basta que a gente trabalhe.
Então, quando Jesus diz que meu Pai trabalha sempre e eu também, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Em qual passagem do Evangelho que Jesus à toa? Em qual passagem do Evangelho que Jesus está sentado lá na grama, olhando os passarinhos cantar? Não tem. Como humano encarnado, Jesus precisava de descanso, com certeza. Como humano encarnado, ele dormia. Ele se alimentava, tanto é que tem passagens em que ele está se alimentando, está na casa de pessoas, dando lição, ensinando, mas ao mesmo tempo ele estava alimentando o corpo. Por quê? É lei natural. Se ele está encarnado, ele tem que manter o corpo. Então, Jesus está o tempo inteiro transmitindo informação para a gente, o tempo inteiro ensinando, o tempo inteiro nos passando o seu trabalho. E aqui eu estou nos dois sentidos. Ele passou a informação, ele passou o trabalho, né, através da informação, e ao mesmo tempo ele nos ensinou como fazer o trabalho. Que é o nosso objetivo de avançar, de evoluir para chegar onde ele está. Ele mesmo fala, sois deuses, sede perfeitos. Eu não posso deixar de citar o Evangelho. Embora o trabalho de hoje não precisasse de Evangelho, mas eu não posso deixar de citar. Sois deuses, sede perfeitos. Trabalhem para chegar lá. Porque uma outra questão que o Kardec traz ali é a questão de ociosidade. Um espírito evoluído, um espírito mais avançado, trabalhar menos? Nós já conversamos sobre isso aqui também, em outros estudos. Quanto mais evoluído, quanto mais avançado está o espírito, mais ele trabalha. É questão evolutiva. Por que ele trabalha mais? Porque ele tem capacidade. Jesus, o tempo inteiro que estava aqui, ele não estava desconectado das outras funções que ele tinha, não. Ele estava coordenando, ele estava governando, ele estava passando ordens aos seus subordinados, aqueles que o auxiliam no trabalho que ele tem que fazer, porque ele não é um ditador, ele tem auxiliares que trabalham junto com ele e trazem a todos nós aquilo que a gente precisa. Então, nós vamos voltar lá no estudo de janeiro. Eu vou relembrar a vocês uma passagem do estudo que eu fiz com vocês, que era a questão do princípio inteligente ir lá do átomo, que foi criado, simples, ignorante, não sabe de nada, colocado para gerenciar um átomo, a coisa mais simples que tem. E o átomo está ali com um princípio inteligente, mantendo ele unido. De um átomo simples vai para um átomo mais complexo, de um átomo mais complexo vai para outro, até passar por todos os átomos da cadeia periódica. Isso é trabalho. Depois, ele passa a trabalhar com moléculas, que aí já é de 2 ou mais átomos. E ele começa com a molécula mais simples e vai passando por moléculas mais avançadas. Depois ele vai para a rocha, que é agregado, manter junto um conjunto de átomos que formam um determinado tipo de pedra, uma rocha. Daí ele vai para uma coisa que é mais complicada, porque é o cristal, porque o cristal tem geometria. Eu até brinquei que é aí que ele começa a aprender matemática. Na verdade, não, porque quando ele está trabalhando com molécula, ele já está trabalhando com matemática. Mas eu brinquei aqui que é aonde a geometria importa. Porque se não tiver a geometria correta, não forma o cristal. Do cristal vai para o metal, que é onde ele aprende a lidar com eletricidade. Porque essa máquina aqui funciona com eletricidade. Então, a gente tem que saber trabalhar com eletricidade.
O coração bate porque o cérebro enviou um impulso elétrico que sai dele e chega no coração e faz o coração bater. E a gente faz isso instintivamente, a gente não precisa ficar pensando, bate coração, bate coração, bate coração. Não. Porque a gente aprendeu isso quando a gente era princípio inteligente, então a gente não precisa ficar ligando para isso agora. Depois de aprender a mexer com eletricidade, o princípio inteligente vai mexer com vida. Então aí já tem as funções de se alimentar, crescer, reproduzir, e aí começar tudo de novo. Nasce outra vez. O que diferencia do animal para o vegetal é que o animal se move. A maioria dos vegetais, mesmo os mais simples, para mover ele usa corrente de água, por exemplo. Mas são bastante semelhantes. E ali ele vai aprender esses critérios todos que são necessários para a vida funcionar. Avança, começa com o mais simples de todos, né? Os unicelulares, as bactérias e os protozoários, e vai avançando, até chegar no vegetal mais evoluído, e depois até chegar no animal mais evoluído. Nessas cadeias aí, está aprendendo um tantão de funções, que vão ser muito úteis no futuro. Então ele começa a aprender a cuidar de território, a cuidar da prole, a cuidar de ensinar essa prole, aprende técnicas e táticas de caça, tirar melhor proveito do ambiente. E tudo isso é compulsório. Terminou a etapa com aquele determinado vegetal ou com aquele determinado animal, ou seja, a planta morreu ou o animal morreu, tá? Não vai sair de férias, não. Não vai ter folga. Imediatamente, o tutor, que é aquele que cuida daquele lote de princípios inteligentes, já coloca eles em outro local. Já coloca, aquele ali morreu? Espera aí, vai para cá. E também não tem direito de escolha. Tutor, eu quero ser uma baleia. Tutor, eu quero ser uma sequoia. Vai para aquele que o tutor julga que é mais necessário para ele naquele momento. Então, precisa aprender a fazer uma determinada coisa, vai para ali. Trabalho, trabalho, trabalho. Não para. O princípio inteligente não para. O tempo inteiro ele está trabalhando. Chegou no nível máximo? Aprendeu tudo que precisava de aprender? Não tem mais nada para poder aprender? Então tá. Deus está aqui, ó. Está prontinho para virar espírito. Deus vai dar a consciência, dar o livre-arbítrio. Vai, meu filho, seja feliz. Aí começa a jornada do que você tem direito de escolher. Daí para frente você já pode escolher. Você recebeu o livre-arbítrio. Então agora você pode escolher o que você vai fazer. Tanto quando estiver encarnado, tanto quando estiver no plano espiritual. E tudo o que você faz é trabalho. A não ser que você fique deitado na cama o dia inteiro sem fazer nada. Aí já não está trabalhando, está perdendo tempo. Mas todas as opções que você tem estão à sua disposição. Você pode optar por aquilo que você quer fazer, porque você tem o livre-arbítrio. E você sai para a sua jornada evolutiva. Avançar para chegar lá no topo. Avançar ao local de destino nosso, que é a perfeição relativa. Aí não tem mais nada para aprender. Chegou na perfeição relativa, não tem mais nada para aprender. Mas acontece que a perfeição relativa, ela é uma curva ascendente e que tem sempre alguma coisa para ajustar, tem sempre alguma coisa para melhorar, tem sempre alguma coisa para buscar. Aprendeu, já aprendeu tudo, mas pode aprimorar.
Então, o trabalho continua. O próprio Kardec, o próprio Espírito de Verdade diz ali que o espírito avançado, ele trabalha mais porque ele tem mais competência, ele tem mais atribuições, porque ele tem capacidade de resolver aqueles problemas que lhe foram apresentados e os trabalhos que lhe foram dados. E que a noção que a gente tem de ociosidade, deixar de trabalhar porque evoluiu, se tornaria uma tortura. O próprio Espírito de Verdade fala isso para a gente ali no capítulo 3. Imagina passar a eternidade sem ter nada com o que fazer. Complicado, né? Por que que Deus nos criou sem que a gente tivesse nada, sem que a gente soubesse nada? Ignorantes, no sentido de não saber nada. Para que a gente tivesse o mérito de adquirir todas as características que nos levaram a chegar à perfeição. Ele nos deu todos os atributos, todas as virtudes, está tudo ali em estado latente. O nosso trabalho é desenvolver essas virtudes. Porque se ele tivesse criado a gente perfeitos, prontos, sem nada para fazer, o que a gente ia fazer se a gente não tem nada para fazer? É todo mundo perfeito. Todo mundo está no ápice. Não tem nada para ser feito. Seria uma tortura. Então o Pai nos deu isso. Você pode evoluir, você pode chegar a ser Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo. Deus com D maiúsculo é só um, só o Pai Criador. Mas nós temos a capacidade de fazer coisas que, para nós hoje, a gente consideraria como se fosse Deus. Que Jesus fez, nos mostrou que é possível e que a gente tem como fazer. Qual o Tílio? O que foi que ele fez? Transmutação de água em vinho é uma das leis, é uma dos princípios da doutrina. A transmutação da natureza. Apaziguar a tempestade, acalmar a tempestade, também é lidar com a natureza. Utilizar a força mental, a força espiritual para controlar a natureza. O pessoal estava com fome, não conseguiu pescar, passou o dia inteiro tentando pescar lá, jogava a rede, não pegava nenhum peixe. Jesus falou assim, joga ali, ó. Controlou os animais, trouxe os peixes ali para o local, a rede se encheu. O pessoal diz que caminhar sobre a água é impossível. É impossível para o descrente. É impossível para aquele que não acredita nas suas potencialidades. Nós temos capacidade de caminhar sobre a água? Não. Agora não. Mas quando a gente estiver mais evoluído, a gente vai ter capacidade de caminhar sobre a água. Para que a gente precisa? Como é que a gente faz isso? Trabalhando. Não tem como chegar lá no mais avançado de tudo sem que a gente nos permita avançar. Você tem que querer avançar. Você tem que querer evoluir. Senão você não vai sair do lugar. Vai ficar só se atrasando. Vamos pegar uma outra parte aqui. Então, isso tudo que a gente estudou até agora é a questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Para que ele possa evoluir. Eu falei esses 20 e poucos minutos aí, e a gente pode sintetizar nisso. O trabalho é imposto a nós para que a gente possa evoluir.
E aí, na questão 677, Kardec questiona por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais. O animal não trabalha? Animal trabalha? Eu já falei, eu já afirmei aqui para vocês, trabalha. Não conscientemente. Ele não trabalha sabendo que aquilo que ele está fazendo, ele faz por instinto. Ele está sendo controlado por um princípio inteligente que está aprendendo. Então, quando o animal está preservando o local de caça dele, ele está protegendo o local de caça dele, ele está agindo instintivamente, porque ele sabe que se ele perder aquele lugar ali, ele vai morrer. É lei de conservação. Quando ele protege a prole, está ali cuidando dos filhotes, protegendo para que não haja nenhum outro predador que venha e coma os filhotes dele, ele está também trabalhando na lei de conservação. Ele está conservando a espécie dele. Ele não está permitindo que a lei de destruição atue ali. E, ao mesmo tempo, a lei de... Fugiu. A lei que dá a sequência da natureza para as espécies. Fugiu o nome, desculpa, gente. Daqui a pouco eu lembro. Não vamos ficar pensando nela aqui, não. Não é de evolução, não. É de ter filhotes, é de ter filhos. Lei de reprodução. Pronto. Isso aí. Tem hora que foge. A conexão está para outro lugar. Eu já estou pensando na outra sequência e aí foge. Desculpem. Mas, então, ele está ali cuidando da lei de reprodução. Que os filhotes continuem a preservar a espécie dele. Mas isso não é porque ele sabe que tem que fazer isso, não. É instintivo. Os animais mais evoluídos, eles ainda têm mais coisas. Por exemplo, eles trabalham em equipe. Né? Por quê? Porque é mais fácil, tanto de cuidar do rebanho, por exemplo. A gente vê isso muito em filmes de natureza, lá da África, lá, o rebanho de búfalos se protegendo contra os leões, e os leões trabalhando em conjunto para tentar atacar os búfalos. Então, estão aprendendo a trabalhar em equipe. A gente vê acontecer nos oceanos, de golfinhos trabalhando em equipe para poder cercar os peixes, para eles poderem comer com mais facilidade. E eles também ensinam os filhotes como fazer aquilo. São os mais evoluídos. E tem animais mais evoluídos ainda, que não precisam ser mamíferos, que se utilizam de ferramentas para poder obter aquilo que eles precisam. Tem um papagaio lá na Austrália, aliás, na Nova Zelândia, que é sensacional. A inteligência desse papagaio. Porque ele consegue utilizar-se de ferramentas, gravetos, pedras, seja lá o que for, para poder pegar aquilo que ele está querendo. Pega o gravetinho, vai mexendo com o bico e vai cutucando aquela coisa lá até ele conseguir pegar. A gente vê isso muito com primatas. Mas tem outras espécies que se utilizam de ferramentas. Já é a inteligência trabalhando ali para aprender como manipular ferramentas. Está evoluindo. E é através do trabalho. É o trabalho de buscar soluções para a sua necessidade. Agora, se os animais fazem isso, por que nós não fazemos? Por que a gente se acomoda? Ah, tá bom desse jeito. Ah, vamos deixar tocar. Nós temos capacidade de fazer tanta coisa boa, tanta coisa grande, tanta coisa que
pode melhorar muito para nós e para os próximos a nós, e muitas vezes a gente deixa de fazer. Uma outra coisa bacana, eu falei que tudo que a gente faz que é útil é trabalho, mas que a gente tem direito ao repouso. O repouso tem duas categorias. Tem o repouso consciente e o repouso inconsciente. Então vamos tratar do repouso consciente. Todo mundo aqui está em repouso. A parte de atividades de trabalho que vocês tinham que fazer durante o dia, dentro de cada uma das atribuições de vocês, já foi feita. Vocês estão em repouso. E o que foi que vocês optaram por fazer? Vim na casa escutar um estudo. É útil? Muito útil. E eu espero que eu consiga transmitir alguma coisa para vocês que seja útil, que aí o meu trabalho também vai ser útil. Então, vocês optaram por um repouso que tem utilidade. É trabalho, embora seja repouso. E a gente tem outros tipos de repouso que são úteis. Você pegar um livro para ler, você escutar uma videoaula, assistir, né, uma videoaula, pegar um programa que vai agregar informações para você, que vai fazer com que você conheça mais de você e do mundo. Também tem a questão de diversão. Você tem direito a divertir. Então, vai assistir um filme que você gosta, de um tipo de coisa que vai te relaxar, que vai fazer você se sentir mais tranquilo. Você está fazendo o quê? Uma limpeza. Enquanto você está distraído ali, prestando atenção, se divertindo, você está fazendo uma limpeza emocional, psicológica. É trabalho. Pode parecer que não, mas é trabalho. Você está no seu momento de lazer, aí você resolve sair para fazer uma caminhada. A caminhada faz bem para o corpo? Faz. Uma das suas obrigações não é cuidar bem do corpo? É. É trabalho. Então, a sua caminhada que você foi fazer para melhorar a situação do seu corpo é trabalho. Tudo que é útil é trabalho. E tem a parte que é inconsciente. A parte em que a gente está dormindo. Vamos voltar no princípio inteligente? Os animais e as plantas também precisam de repouso para reparar as partes que foram desgastadas durante o dia. É o que a gente faz quando a gente está em repouso. A gente repara as partes que foram desgastadas durante o dia. Mas o princípio inteligente está à toa? Ele está sem trabalhar? Não, porque se ele parar de trabalhar, o bichinho morre ou a planta morre. Ele não está controlando o corpo? Não são as ordens dele que fazem o coração bater, o pulmão respirar, o sistema circulatório funcionar. Todas as atividades do corpo não estão sobre a regência do princípio inteligente? Sim. Então, se o princípio inteligente parar de trabalhar, aquele corpo morre. Do mesmo modo, nós. Se o espírito parar de trabalhar, o corpo morre. Porque o coração não vai bater mais. O cérebro não vai dar ordens mais. Então a gente tem que estar trabalhando, mesmo estando em sono. Por isso que o espírito não para de trabalhar. Sendo espírito, e eu já disse que espírito é energia, a gente tem uma frequência de vibração. Quando a gente entra em sono, essa frequência de vibração leva o espírito para locais que são atraídos por essa, que o espírito é atraído pela sua frequência de vibração. Então, para onde você vai no seu sono, depende de como está o seu estado. Por isso que a gente recomenda muito a você fazer uma limpeza da mente antes de dormir.
para que você esteja em equilíbrio e para que você vá, então, ser atraído para locais aonde você vai ser bem recebido, locais aonde você vai ter a oportunidade de trabalhar ou de estudar. Entendeu? A frequência vibratória nos leva aonde a frequência vibratória do local estiver vibrando igual. Se você estiver agitado, se você estiver com raiva, se você estiver com qualquer coisa que esteja alterando o seu estado vibratório, colocando para uma frequência baixa, vamos colocar assim, você vai ser atraído para locais de escuridão. Você vai para um umbral. Ou lugares piores. Deus me livre. Mas se você estiver bem equilibrado, tranquilo, você vai ser atraído para locais equilibrados e tranquilos. Onde você vai ter oportunidade de estudar, de trabalhar. O espírito não para. O corpo para, mas o espírito não. Ele continua ligado ao corpo. Mensagens de controle para o corpo continuam sendo enviadas, embora a consciência espiritual esteja em outra atividade. Então não precisa se preocupar não. Ah, eu vou sair do corpo e vou morrer. Não. Não vai não. Pode ficar tranquilo. Inclusive eu acredito que dentro do plano espiritual, alguns irmãos nossos estão em sono e vieram espiritualmente para cá para poder escutar um estudo. E não faz só com o meu estudo, faz com o estudo de todos os nossos irmãos palestrantes que vêm fazer um trabalho, irmãos do plano material que estão necessitados de escutar uma determinada palestra, são trazidos para poder se beneficiar do estudo também. Além daqueles que estão no plano espiritual, provavelmente estão em seu horário de repouso também, e estão aproveitando para escutar o Otílio falando aqui. Agradeço a todos. Bem, no estudo anterior, que a gente fez no mês passado, 12 ou 13 de abril, não me lembro o dia certo, nós falamos de uma questão evolutiva bastante importante, que é a de aprender a amar o inimigo. Amar o seu inimigo. E nesse dia eu estava muito zen, eu estava muito tranquilo, e eu não quis pegar pesado com vocês não. Sabe? E faltou uma parte nesse estudo, que depois até o pessoal da casa falou comigo, você pegou leve com a turma. E como faz parte de trabalho, como faz parte de evolução, eu posso concluir aqui. Vamos lá. A questão que eu tinha colocado, e que é a mais comum para nós, é daquele colega de trabalho que fica pegando no seu pé, que fica te enchendo a paciência, que fica esperando uma oportunidade para puxar o seu tapete, fiscalizando o seu trabalho para ver se não tem algum erro nele para entregar para o chefe. Acho que a maioria de nós já passou por uma situação parecida com essa. Alguém que o santo não bate. Meu santo, meu espírito, meu anjo da guarda não bate contra aquele sujeito. A gente usa muito essa expressão. Meu anjo da guarda não bate ali. Então vamos lá? Por que não bate? Como? Será que é o anjo da guarda mesmo que não bate? Do jeito que a gente fez o estudo no mês passado, eu deixei a entender que todos nós aqui estamos bem. Todos nós estamos equilibrados. Todos nós estamos sadios. E que é o outro que está com problema. E que eu ainda pedi a vocês, olhem para ele como que ele está doente e está precisando de tratamento. E vamos fazer prece para ele, para que o nosso relacionamento seja equilibrado. Quem
escutou a minha palestra no mês passado deve lembrar disso. Então, mas ficou faltando falar o seguinte: ele tem uma animosidade comigo, por quê? O que é que eu fiz para merecer essa animosidade? O que é que eu estou devendo para ele? No templo de Delfos tem a frase: conhece-te a ti mesmo. Para quem nunca viu, também aparece no filme Matrix. Né? Quando o oráculo vai e mostra para o Neo, aqui, ó, olha aquela frase ali. Ó. Aí ele olha lá em cima, está escrito: conhece-te a ti mesmo. O conhecer a si mesmo é uma das melhores formas da gente aprender a evoluir. Onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou perdendo, onde é que eu estou devendo, onde é que eu estou em falta. Essas partes é que fazem com que a gente se conheça. E é trabalho. Você buscar o conhecimento de você mesmo é trabalho. Porque se você conhece a si mesmo, vai ficar mais fácil ainda de você fazer as atividades que você precisa fazer para você evoluir. Então, o que é que eu estou devendo para o meu irmão ali? Porque eu também estou doente, mas só ele não. Haroldo Dutra diz que esse planeta é um hospital. Não só um colégio, mas também um hospital. E que eu complemento dizendo que o símbolo do cristianismo aqui é uma cruz. Tá? Mas se a gente tombar, vira o símbolo do hospital. Nós estamos aqui para tratamento. Nenhum de nós está aqui só para poder passar férias. Nós viemos nos tratar, nós viemos nos melhorar, nós viemos aprender. Então, o que eu estou devendo para aquele irmão lá? O que eu fiz para ele que faz com que ele tenha essa animosidade comigo? Graças a Deus, a gente não vai lembrar. E ele também não lembra. Porque quando a gente encarna, todas as lembranças e memórias de vidas anteriores são apagadas. Para quê? Para permitir que eu me aproxime dele e tenha a oportunidade de refazer essa ligação. De criar uma nova amizade ali. De criar um novo relacionamento que seja positivo. É trabalho. Se eu lembrasse, por exemplo, que na encarnação anterior eu prejudiquei ele, por exemplo, tomando todos os bens dele. Deixei ele na miséria. A família dele passando fome. E ele lembrasse disso. Haveria a possibilidade de uma aproximação? Não. Se numa vida anterior, por um problema qualquer, eu tivesse tirado a vida de um parente dele, um parente querido, um parente próximo dele, haveria a possibilidade de aproximação? Não. Se eu lembro e ele não lembra, e se eu tenho vergonha na cara, eu não vou nem chegar perto dele. E ele vai ficar com essa animosidade comigo eternamente. Mas como o Pai é muito bom, ele é perfeito, ele é a inteligência suprema, o que ele faz? Ele faz a gente esquecer. E aí eu tenho a possibilidade de, encarnado, chegar perto desse irmão e abrir uma nova linha de transmissão de informação, criar uma nova ponte. Vai ser fácil? Não. Vai não. Vai depender de muita paciência, de muita resiliência, de muito vontade de querer fazer. E como é que eu vou fazer essa aproximação? Eu vou fazer essa aproximação
Primeiro, através da prece. Primeiro, me colocando à disposição de fazer aquilo. Fazendo uma prece para me dar força, para me ter essas coisas, para estar equilibrado e poder quebrar essa energia negativa que tem ali. E segundo, mandando uma prece para esse irmão. Meu irmão, eu não me lembro do que foi que eu fiz para te ofender. Mas, por favor, me perdoa. Nós temos uma oportunidade de refazer um novo caminho. Vamos aproveitar essa oportunidade. Me perdoa e vamos seguir junto. Vai fazendo essa prece, uma hora você vai quebrar a barreira. Mas nem tudo é de outra vida, né? Eu posso ter feito nessa sem perceber, assim. Também, sim. Mas aí você tem sinais do que foi que você fez. Né? E aí o exercício do perdão também vai. A gente não pode entrar na fase do orgulho de não querer pedir perdão. A gente não pode entrar na faixa do orgulho de achar que é melhor do que o outro é que está errado e que a gente é que está certo. Porque a reconciliação não é possível. O primeiro degrau, o primeiro passo da caminhada da evolução que Jesus ensinou para a gente, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, enquanto a gente mantiver orgulho, a gente não vai dar o primeiro passo da evolução. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, são os passos do caminho que a gente tem que seguir para chegar ao objetivo final. E o primeiro deles é quebrar o orgulho. É o primeiro passo. Enquanto a gente não quebrar esse, a jornada está travada. Você pode ir aprendendo uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, mas o caminho da verdade para chegar à vida que Jesus deixou para nós, começa quebrando o orgulho. Então você não pode ficar naquela questão de eu não vou me aproximar dessa pessoa porque essa pessoa me faz mal. A energia dela não bate com a minha. Se é nessa encarnação, você tem que reconhecer que cometeu um erro e pedir perdão. Se é de encarnações anteriores, conforme eu disse, você não vai lembrar e provavelmente é coisa pesada. Então, por isso que a gente não lembra. Vai lá e faz a prece. Porque de imediato, você chegar nessa pessoa e falar com ela, você não vai ter uma recepção muito boa. Então, Deixa eu te perguntar um negócio. sim. Você está falando porque perdoar as pessoas que trabalham, que a gente não combina. Sim. Não é isso? No meu caso já é diferente, Senhor. Não é diferente. Eu trabalho com 300 pessoas. Aham. Não sai. Sim. 300 pessoas. A maioria desses 300 é adolescente. Eu convivo com todos eles. Certo. Eu não tenho assim inimizade com nenhum deles. Certo. Eu brinco com eles, porque eu tenho Então? adolescente. Eu brinco como adolescente. Eu chego perto. Maravilha. Levo a sério. Então, o seu problema não está no local de trabalho, mas está em outro local. Tá? Aonde você precisa de ter alguma aproximação, ou às vezes nessa encarnação, não veio nada programado para você disso. Você não precisa de passar por essa prova nessa encarnação. Você pode ter que passar por outra, em outra encarnação, mas não agora. Nessa encarnação você veio com a destinação de fazer outro tipo de missão, outro tipo de prova. Entendeu? Então, a gente pode se dar muito bem com todas as pessoas que estão dentro do nosso convívio. Eu não estou falando no geral. Tá? Aliás, eu não estou falando no particular, eu estou falando no geral. A gente tem trabalhos a ser feitos que a gente programou quando estava fazendo a planilha da nossa encarnação. Nessa encarnação eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, esse.
Aí a equipe fala, você dá conta desse, esse aqui você vai deixar para uma outra encarnação, esse aqui já dá para fazer, esse aqui, não, vai precisar de mais umas 4 ou 5 vezes. Pode ser que nessa encarnação, dentro da sua planilha de planejamento encarnatório, não constava de ter algum inimigo. Vamos falar mais fraternamente. Nenhum irmão que está em desavença com você, para você fazer esse acerto nessa encarnação. Entenderam? A planilha encarnatória, ela é muito ampla e muito vasta. Não é que em toda encarnação a gente vai ter que fazer acerto com desafetos, com pessoas que a gente teve problemas anteriormente. Às vezes, o trabalho que a gente tem que fazer aqui nessa encarnação não inclui isso. Ficou claro? Então tá. Nós temos mais 3 minutinhos. E eu tenho que ir agora para a última etapa. Deixa eu ver se na parte aí passou tudo. Bom, se não ficou, nós vamos ter mais trabalho em cima de evolução, e aí eu comento na próxima. Mas então, a última etapa é quando Kardec questiona com relação à velhice. O corpo, ele se desgasta. O corpo, ele chega num determinado momento em que ele precisa de se abster das atividades profissionais e portanto, você vai ter mais tempo ainda para poder trabalhar as coisas espirituais. Então, o Kardec questiona, é a obrigação dos filhos cuidarem dos pais? O Espírito de Verdade responde, tanto como é dos pais cuidarem dos filhos. Então, começa de que modo? Começa com você, dentro de uma família, onde você nasceu, você pediu para nascer ali, ou foi programado para nascer ali. Então, a obrigação dos pais é te dar sustentação, tanto material quanto moral. Você teve todas as atividades ali dentro daquela família, você estudou, você cresceu, adquiriu o seu emprego, começou a trabalhar, adquiriu a sua família, mas o seu pai e a sua mãe continuam lá. Não podem ser esquecidos. E quando eles chegam numa idade mais avançada, eles vão precisar do seu suporte. Então, dentro da lei natural, é obrigação cuidar, sim. Kardec ainda pergunta, mas e quando o idoso não tem parentes? Aí é o Estado. O Espírito de Verdade responde, aí a obrigação passa a ser do Estado, de dar o suporte ao velho. E hoje nós temos muitas leis, e muitas até que são desconhecidas de nós que temos mais de 60 anos, e que a gente não usa, que nós temos direito, e é só buscar e pesquisar que você vai encontrar lá o que você tem direito a partir dos 60 anos. Entra lá na internet que você acha. Mas aí vamos para a parte moral. O ser, ao nascer, ele precisa de muito pouco tempo acordado. Então, o bebê passa a maior parte do tempo dormindo. Ele está inativo? Não. Ele está em trabalho. Está aprendendo, continua fazendo, o espírito continua a frequentar os locais de trabalho e de estudo que ele tinha enquanto estava no plano espiritual. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma quantidade menor de horas de necessidade de sono. E quando a gente chega numa idade mais avançada, a quantidade de horas é menor. Então nós temos mais tempo conscientes, mas com menos capacidade física para usar esse tempo. O que nós vamos fazer? Vamos procurar capacidade mental.
Porque quanto mais a gente usar a capacidade mental nossa, mais tempo sãos a gente vai permanecer. E a gente vai, inclusive, aumentar a durabilidade do equipamento. Porque quanto mais o equipamento está em atividade, então a minha recomendação, você tem mais de 60, como eu, não tem tanta condição de fazer atividade física, faça atividades mentais. Busque jogos mentais, busque ler um livro, busque ver alguma coisa que vai trazer um proveito para você, um conhecimento. Porque também é trabalho. Finalizando, o único modo de você conseguir chegar ao final da jornada é trabalhando. Meu pai trabalha sempre e eu também. Uma boa noite a todos. Que tenham todos e a companhia do Mestre até o retorno seguro às suas casas. Eu agradeço ao meu mentor pela orientação dada durante o trabalho. Agradeço aos mentores da casa pelo suporte. Que Jesus abençoe a todos. Viu como é que é bom trabalhar? É muito bom. Eu falo que o nosso corpo foi feito para trabalhar. O dia que a gente para de trabalhar, o corpo adoece. Não tem essa história? O cara trabalha a vida inteira, aposenta e morre. Mas, enfim, pessoal, brincadeiras à parte, nós temos... Trabalhou a vida toda, parou e morreu. Aposentou, adoeceu. E morreu. Faz parte. Bom, pessoal, 3 recadinhos rápidos aqui. A biblioteca, nesse mês de junho, ela está com promoção de Dia das Mães e Dia dos Namorados. Todos os livros usados estão com descontos. Aproveita, pessoal. Outro recadinho rápido aqui. Nós temos uns serviços, ou melhor dizendo, atividades que a casa oferece para trazer conforto, para trazer esclarecimento, para trazer orientação. São as campanhas das cestas básicas, o atendimento fraterno, a orientação espiritual, a evangelização, os estudos e a tarefa do coral. Aqueles que tiverem um maior interesse, procurem as meninas da recepção, que elas vão explicar com mais propriedade e mais detalhadamente, e quem sabe vocês consigam fazer parte dessa oportunidade bendita, que é o trabalho. É uma forma de trabalho, é um dos mais, coloca assim, prazerosos, né? Que é em prol do próximo. Que, na verdade, a gente está fazendo para o próximo, mas, na verdade, o maior beneficiado sempre somos nós. E, agora, por último, mas não menos importante, e o mais gostoso, está chegando o Arraial, gente. Vai ser agora no dia 15/6, vai dar num sábado, de 16 às 20 horas. É o Arraial que vai acontecer aqui na casa, com comidas típicas, danças, brincadeiras e muita diversão. E esse arraial ele tem 2 funções. Primeira de todas, promover a integração entre as pessoas, tarefeiros e a comunidade, trazendo dentro do ambiente bem saudável de uma casa, um momento de confraternização. E o outro, ele nos ajuda muito nas obras de manutenção e nas obras de adequação da casa, que ela está passando por uma reforma já há alguns anos, mas são esses eventos que nos ajudam a impulsionar a obra. Então, ficaremos muito felizes de ter vocês participando e aqueles que tiverem condição de nos ajudar. Nós temos uma lista também que está fixada ali na recepção. Quem tiver à disposição, qualquer quantidade será muito bem-vinda para nos ajudar. Ok? Bom, agora está na hora da gente agradecer, né? Uma noite com tanta coisa que nós recebemos. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa e bendita que nos foi ofertada com muito amor, com muito carinho, pelos vossos emissários, ó Jesus. Te damos graças, Jesus. Te damos graças por termos acesso a essa informação tão valiosa quanto tantas outras, mas que nos elucida, nos esclarece, nos convida a renovações de pensamento, de posturas
e uma compreensão um pouco maior das leis maiores que nos regem. Jesus, te rogamos que teu amor nos envolva plenamente, nos trazendo o equilíbrio, nos restabelecendo a harmonia e principalmente a paz, Jesus, nesse momento de transição planetária. Rogamos a Jesus pelos irmãos que passam por provas bem maiores do que as nossas, sejam elas nos cárceres, nos hospitais, nos asilos, orfanatos e tantos outros locais, meu Jesus. Em especial, pedimos pelos países envolvidos nos conflitos, que possam seus governantes serem iluminados, tocados e efetivamente repensarem suas posturas para conduzir seu povo para um caminho de prosperidade e paz. Jesus fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem um passe, por favor, formem uma fila à direita. Nós pedimos a caridade do silêncio. Vão com Deus e paz profunda a todos.